Entre Chakras e Essências, um podcast de Isabel Varela. O reencontro com a tua essência. Olá, bem-vindas a mais um episódio de Entre Chakras e Essências. Este espaço onde nos permitimos sentir, respirar e despertar a alma através da escuta. Hoje vou-te pedir que desaceleres um pouco, que contemples as flores, que vejas as flores e que sintas o emanar da energia que a natureza nos pode trazer. A minha convidada de hoje é Ana Bindo, terapeuta, uma mulher doce, que viu nas flores de Bach um caminho de cura, de consciência e de despertar. Olhar uma flor pode-te trazer uma mensagem silenciosa. Escutar a natureza pode-te trazer um despertar. Que esta conversa de hoje, que esta partilha de hoje, que esta dança de almas de hoje no Entre Chakras e Essências, permita que tu regresses a ti própria. Olá, Ana, como estás? Olá, minha querida, estou bem, estou feliz por estar aqui e obrigada por esta introdução tão bonita e tão ao ponto dos florais de Bach. Grata por me teres Obrigado. aqui também. Obrigada eu por estares comigo. Ana, vamos começar. Quem é a Ana no seu ser mais profundo? A Ana, no seu ser mais profundo, eu diria que é uma buscadora, é uma eterna buscadora de uma melhor versão de si própria, mas também de caminhos para se ajudar a si e para ajudar os outros, as outras, porque trabalho com muitas mulheres, não é? Já que falaste em buscadora, como é que surgem as flores de Bach no teu caminho? Foram um acaso, um chamamento, uma necessidade? Traz-nos um pouco dessa filosofia das flores de Bach. Olha, é engraçado porque ontem alguém me perguntava quando é que tu entraste em contacto com os florais de Bach e na verdade eu não sei dizer quando é que foi a primeira vez que eu ouvi falar dos florais de Bach. É algo que eu me lembro que sabia que existia já há muito, muito tempo. Nunca tinha tido uma grande curiosidade em perceber exatamente o que eram, mas mais ou menos em 2015 eu comecei a sentir-me muito, muito ligada às plantas. Comecei por ter um pequeno jardim aromático e comecei-me a interessar pelas propriedades medicinais de cada uma das plantas que tinha. E essa paixão foi-se aprofundando e eu comecei a estudar herbalismo, primeiro de uma forma bastante autodidata, depois começando a tirar mini cursos, workshops, seminários sobre plantas. Isto foi numa altura em que eu vivia em Itália e a tradição da fitoterapia herbalista é muito forte em Itália. Eventualmente decidi mesmo estudar a sério e tirei um curso com a Academia delle Arti Herboristiche em Roma e uma das disciplinas desse curso era precisamente os florais de Bach. E eu lembro-me que logo na primeira aula fiquei absolutamente fascinada com os florais e pouco depois comprei o meu kit completo de essências florais. O sistema de florais de Bach tem 38 essências e comecei a trabalhar com elas, a experimentar, a comunicar com elas. Usei-as em mim, claro, depois usei-as no meu companheiro e na minha cadela e fui usando em família até que se tornou de facto o meu trabalho. Comecei a alargar e a trabalhar com outras pessoas e pelas minhas contas já faz quase 10 anos que estou a trabalhar com eles. Sabes o curioso agora que estavas a falar, quando os florais de Bach entraram no teu caminho,
na tua vida e por instantes eu recuei a 2016, que foi quando o Ayurveda entrou na minha vida. E foi também começar a escutar as primeiras palavras do que era esta ciência, do que era esta medicina, esta filosofia de vida, que eu disse: Uau, isto é para mim, isto tem tudo aquilo que eu, nestes anos da minha existência, nunca tive. Que lindo! E olha que é mais ou menos o mesmo timing. É quando tu começaste? Mais ou Olha que não, menos assim, eu acho que eu não foi em sabia. 2016 que eu tirei o curso. 2016, 2017, acho que sim. E bastaram simplesmente duas palavras que me despertou logo. Eu, na formação que tive, eu tive outras terapias, mas o Ayurveda marcou desde logo a diferença. E quando escutei que o Ayurveda preconiza o aqui e agora, para mim bastou. Porque depois foi todo um mundo de descoberta. Não é? Foi todo um mundo de descoberta, de querer beber daquela filosofia e também comecei por implementar em mim. Mas, oh, Ana, para quem não conhece os florais de Bach, tenta aqui clarificar um pouco as pessoas que nos estão a ouvir no que é, no que consiste os florais de Bach. Bem, os florais de Bach são um sistema natural que nós usamos para harmonizar e equilibrar os nossos sistemas emocional e energético. Basicamente, a ideia é que eles nos ajudem a promover o nosso bem-estar emocional. Eles tomam-se por via oral, na forma de gotas. São extratos de plantas, mas são extratos que trabalham vibracionalmente. Então, eles são completamente seguros, isentos de contraindicações ou de interações medicamentosas, porque eles são preparados à semelhança dos remédios homeopáticos por diluições sucessivas. Então, ao contrário dos óleos essenciais que são extremamente concentrados, não é? E por isso têm Exato. contraindicações, os florais são muito diluídos, ao ponto que tu já não tens lá princípios ativos, que são as moléculas químicas que entram em contacto com o nosso corpo e provocam reações bioquímicas. Tens apenas a vibração de cada planta e essas vibrações, ao entrarem em contacto com a nossa própria vibração, vão elevá-la. Por exemplo, para ficar mais claro, o mimulus é um floral, é uma essência floral que trabalha os medos. Quando nós estamos ali a vibrar no medo de, por exemplo, tenho medo de não ter dinheiro para pagar as minhas contas ao fim do mês. O mimulus que vai fazer é ajudar-nos a vibrar na coragem e na força interior para de facto podermos fazer algo que nos ajude a suportar-nos, a apoiar-nos financeiramente. Por exemplo, existem 38 essências florais, como eu estava a dizer há pouco, e cada uma delas trabalha um grupo específico de emoções. A ideia é que quando tu trabalhas com um terapeuta floral, esse terapeuta vai escolher 6, 7, 8 essências, vai combiná-las numa mistura única para trabalhar o teu momento específico, a tua situação específica em cada momento e te apoiar no teu caminho. Eles foram criados por Edward Bach, que foi um médico inglês que viveu na segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX, que era um médico alopático, tradicional, mas que decidiu ir um pouco mais fundo. Percebeu que estava muitas vezes a curar sintomas nos seus pacientes, mas que eles muitas vezes voltavam com os mesmos sintomas e, portanto, quis tentar chegar à raiz do problema. E na sua exploração passou por várias
coisas diferentes. Quem sabe, até passou pelo Ayurveda, mas ele estudou homeopatia e, e foi mais além. Inspirou-se na homeopatia para, de facto, nos métodos de preparação, mas ele percebeu aquilo que tu disseste no início mesmo, que foi que quando ele entrava em contacto com determinadas plantas, isso produzia nele uma determinada reação, um determinado estado emocional. E, portanto, foi assim que ele começou e depois passou toda a sua vida a codificar o sistema de florais de Bach, que nós hoje temos. Muito provavelmente estavas a dizer que muito provavelmente ele também teve um contacto com o Ayurveda. Aquilo que eu acredito é que as várias terapias holísticas que possam existir, todas elas se tocam. Uhum, Todas elas têm algum ponto em comum, ou até mais. Não é? absolutamente. No Ayurveda, um dos conceitos do Ayurveda é este contacto com a natureza. Porque o que o Ayurveda nos diz é que os elementos que existem na natureza, né, como o éter, o ar, o fogo, a água e a terra, também existem em nós. E se nós estivermos nesta simbiose com a natureza, nós só temos a ganhar em termos de equilíbrio, de bem-estar, de estar em união com o todo. Daí que acredito que ele tenha, de alguma forma, também tido um contacto com a Ayurveda e com outras filosofias Uhum, que também acredito que sim. preconizam esta união com a natureza. O Ayurveda também, um, a alma é vista como uma centelha interna, Uhum. pura, unida à consciência universal. Como é que nos florais de Bach podem ser um reflexo dessa alma ou uma ponte entre o que sentimos e o que ainda não conseguimos dizer? Basicamente, e é muito bonito, estás a falar desta parte mais subtil da alma, porque, na verdade, o que os florais fazem é colocar-nos na mais alta vibração da nossa alma. Ou seja, a nossa alma, eu há bocado estava a dar o exemplo do medo, não é? A nossa alma, ela vibra em força, em coragem, em luz, em fé, em otimismo. Somos nós aqui, nesta experiência deste mundo terreno, nesta densidade, não é? Que acabamos por entrar naquela frequência do medo, para usar este exemplo. Por isso, os florais o que nos vão fazer é voltar a elevar a nossa vibração à vibração límpida e pura da nossa alma. E os florais podem ser usados para nos trazer também clareza sobre as nossas emoções, sobre aquilo que se passa cá dentro. Uma das coisas que acontece muito quando as pessoas chegam a mim pela primeira vez é que muitas vezes as pessoas não têm ainda uma consciência clara daquilo que sentem. Fazem confusão nos nomes que usam para as emoções que sentem. E os florais vão-lhes permitindo, numa primeira fase, ganhar mais clareza, perceber o que sentem, de onde vem o que sentem. E é aí que depois os florais se tornam muito eficazes, não é? Porque nós podemos ir à complexidade de todas as emoções que sentem. É por assim dizer, um clarificar, não é? É, no início pode ser. Também acontece que me chegam pessoas, e é muito bonito, que já trabalharam ou que estão a trabalhar, por exemplo, como psicólogas ou como psicólogos, não é? Então já estão num processo de psicoterapia e já trazem muito mais clareza, né? Aí é logo mais fácil Uhum, afinar a mistura, os florais, uhum. porque de facto as pessoas já trazem muita clareza. Mas o primeiro passo é sempre ganhar clareza sobre o que está a acontecer na paisagem emocional. Gosto muito deste termo, né? Na paisagem emocional de cada pessoa. Ana, já estivemos aqui a falar da natureza e eu também já fiz aqui um pouco a ponte com o Ayurveda. E hoje em dia nós já vamos escutando a importância de ouvir a natureza. Para ti, o que significa ouvir a natureza? Para mim, significa voltar a casa.
Eu não te consegui ouvir, Ana. Para mim significa voltar a casa. Voltar a casa. Que é o mesmo que dizer voltar a ti mesmo. Sim, voltar a mim mesma, mas mais do que isso, eu acredito que a natureza, a terra, é a nossa grande mãe. Nós temos outras mães, não é? Que são os nossos portais para este mundo, mas eu acredito mesmo que a mãe terra é a nossa grande mãe. E não é só nós voltarmos a casa dentro de nós próprias, mas é também voltarmos a casa no nosso lugar no cosmos, no nosso lugar neste universo, naquele lugar de pertença e amor absoluto e incondicional. É muito bonito. O que acabaste de dizer ah, é que é uma linguagem subtil, não é? Uma linguagem subtil e realmente temos que estar despertos e atentos para ouvir, porque a natureza fala connosco. Sem dúvida. Eu costumo, muitas vezes, quando eu explico o que são os florais, eu começo por dizer que quando nós nos imaginamos numa clareira cheia de flores, não é? Como é que nós nos sentimos? Qual é a sensação que temos, não é? Uma sensação de alegria, de leveza. E não é por acaso que nós, quando vamos visitar alguém que está doente, a prática comum é levar flores. É mesmo isto que tu estás a dizer, né? Elas influenciam, elas comunicam, toda a natureza o faz, não é? E Sim. mesmo, eu acredito que mesmo segurar uma pedra, nem sequer estou a falar de um cristal, não é? Segurar uma pedra que encontramos numa caminhada na natureza pode dar força, pode trazer enraizamento. Nós podemos inspirar-nos, não é? Na linguagem da natureza. Um caminhar descalço na terra, Uhum, sim, os benefícios que isso traz. E um ato tão simples como às vezes nos esquecemos de o fazer. é assim. Está lá tudo. É, é, Está lá tudo. Não é? é muito, é muito, E eu é acho muito que metafórico do quanto nós nos desligamos da natureza e até na forma como falamos, né? Eu vou para a natureza, né? Eu vou vou fazer sei lá, um retiro, uma caminhada na natureza. Mas nós somos a natureza. Não existe ela em nós, e- né? Nós somos natureza e a natureza exa- somos nós. exatamente. Somos parte integrante de um todo. Uhum. Não é? De um todo. E que às vezes quando nos permitimos parar e perceber, uau, isto é muito mais simples. Não é? Sim, Isto é sim, sim, muito mais verdade. simples do que aquilo que normalmente eu carrego todos os dias nos ombros. Ah, e se eu parar um bocadinho e desfrutar disto que já está aqui ao meu dispor, não é? Que está ao dispor de todas as pessoas, e desfrutar desta essência e desta energia ah, para dentro de mim, isto reflete. E felizmente que cada vez mais vamos ouvindo as pessoas a falar neste contacto com a natureza, que é. Pronto, nós as duas somos suspeitas, não é, Ana? Sim. Nós as duas somos suspeitas em estar a falar desta forma, mas é a realidade. É a realidade. As coisas são muito simples e às vezes nos devemos permitir. Olha, há momentos em que a vida nos permite para olhar as nossas sombras. Como é que as essências florais podem transformar o medo ah, e a sombra em luz? Já falaste no início da tal questão do medo, mas vamos aqui assim ser mais abrangentes. Então, os florais eles podem ser usados seja para nós trabalharmos algum aspecto do desenvolvimento pessoal
que queiramos trabalhar naquele momento, perdão, desculpem a redundância, não é? Sei lá, podemos querer trabalhar na nossa autoestima, por exemplo, e podemos fazê-lo com os florais, mas os florais podem ser também usados com muita eficácia em momentos de tormento interior, em momentos difíceis da nossa vida, não é? Em momentos em que existe, lá está, essa sombra, em que existe tristeza, em que existe medo, em que existe angústia. E os florais o que nos podem ajudar a fazer é trazer fé, otimismo, luz, sustentação, força, esperança. E é mesmo isso. Agora estou-me a perder um pouco, mas acho que respondi à tua pergunta. Sim, em termos de olharmos para aquela sombra, não é? Ah, Mas sim, percebermos que ela está ali, mas que podemos ir em encontro. Aquilo que eu costumo dizer, eh, a sombra existe sempre. Como existe a sombra, existe a luz. Como existe o dia, existe a noite, não é? claro. Não é que Como somos existe. outra. Exatamente, pronto. Ah, a forma como as encaramos, aqui é que se pode marcar a diferença, não é? E é aquilo que tu Sim, estavas a dizer. Os florais de Bach, as essências de Bach, podem nos ajudar neste olhar. sim, as sombras, né? As nossas sombras não passam de pedaços de nós que esquecidos, ignorados, reprimidos e que precisam de ser Uhum. respeitados, precisam de ser trazidos à luz, precisam de ser vistos com carinho, com amor. E os florais podem nos ajudar neste trabalho, né? De ter a força e a coragem de pegar nestas sombras, de trazê-las à luz e de, Exato. assimilar, né, este aspecto sombra no nosso aspecto luz, transformando-nos numa versão melhor de nós próprios. Nós estamos sempre em evolução. Eu falo de versão melhor, nós estamos sempre em evolução. Eu acredito que é isso, é por isso que nós estamos aqui. Somos almas encarnadas para crescer, para evoluir e, e crescemos muito quando conseguimos ver estas partes feridas de nós, estas sombras, lá está, e conseguimos resgatá-las, dar-lhes o amor que elas merecem e precisam. Sim, essencialmente, eu acho que olhando-as com amor e acolhendo-as, ah, as coisas mudam de prisma. Sim, Mudam de prisma, porque elas vão sempre surgir. A forma como as olhamos, às vezes com o peso, não é, com a carga, é que torna as coisas mais difíceis. sim. Mas se olharmos para elas com amor. Aliás, eu li há uns meses atrás num livro, não me recordo, eu sou péssima para títulos de livros e nomes de autores, eu sou péssima. Mas foi uma frase que me fez parar e que me fez refletir, em que dizia: o amor constrói amor, Hum, o medo constrói medo. Se nós olharmos ah, para uma determinada situação com medo, com, com angústia, só estamos a gerar mais medo, mais angústia. absolutamente. Quando nós estamos no papel de vítimas, não é? Nós perdemos o nosso poder pessoal. E por isso os florais não só nos podem ajudar, lá está, a enfrentar a tal sombra, a tal dor com força e com coragem, mas podem-nos também ajudar a sair desta posição de porque é que as coisas me acontecem a mim, de vítima, Uhum. para uma posição de poder pessoal, né? De ok, vamos lá, como é que eu posso dar a volta a esta situação? Com força, com Claro, coragem. E tu és a claro. mestre disto, não é? Não, sabes que eu costumo dizer, ah, eu, eu, eu costumo dizer que não. Eu costumo dizer que não. Ok, eu sei, não é? Sei por aquilo que passei, sei por aquilo que vivi, sei como é que dei a volta a isto, não é? E foi com amor, e foi com amor. Como estávamos a falar há pouco, não quer dizer que no início tenha sido, que não foi, mas eu não sou nenhuma heroína, nem visto a capa de heroína. Simplesmente olhei, como há pouco estávamos a dizer, para aquilo que me aconteceu
com amor e como uma aprendizagem que a minha alma precisava de ter, que de outra forma eu não iria ter. Eu sei que pode provocar algum choque às pessoas quando digo isto, ah, mas é aquilo que eu sinto. Eu sou grata à doença, eu sou grata por ter ficado cega, porque foi isso que fez de mim o ser que eu sou hoje. E é um ser em constante aprendizagem. E se não fosse esse período, muito provavelmente. Talvez chegaria, mas chegaria de outra forma. Mas com este olhar, muito provavelmente eu não chegaria. Eu costumo dizer que a cegueira obrigou-me a olhar para mim. Mas és esta versão encarnada, né? Se calhar chegarias de um ponto de vista mais teórico, não é? Mas aqui estás mesmo a encarnar esta aprendizagem, não é? A dar corpo. Encarnar é uma palavra, em inglês é a palavra embody, não é? Mesmo de Uhum. dares corpo a esta força. E tenho a certeza, e deixa-me mesmo parar aqui um momento, porque tu já me tinhas dito isto, e eu acho incrível, marcou-me muito esta conversa que tivemos, e tirar um momento para dizer como de facto é possível, não é? E de facto eu tenho a certeza que foi super difícil ao início, porque não é que, como tu disseste, não é que tu és uma heroína. Tenho a certeza que no início também estiveste nesta posição de vítima, também estiveste muito na sombra, mas conseguiste, né? Conseguiste fazer essa passagem, passar esse portal de transformação, e que fica aqui mesmo este testemunho de que quando tu passaste, tu chegaste a um estado e a uma versão, lá está, de ti, ainda melhor e da qual tu tens imenso orgulho, não é? Sim, E és uma pessoa maravilhosa e o trabalho que fazes é incrível. E tenho a certeza que não o farias da mesma forma se não tivesses passado por tudo isto. Mas exato. foi difícil. Foi difícil. Sim, E é eu importante costumo não dizer, romantizar demais, não é? Porque é bom, porque as pessoas, eu acho que se calhar temos pessoas a ouvir-nos que estão a passar por fases difíceis, e, e quero que percebam que é normal estar triste, é normal sentir-se na vítima, isto é normal, não há nada de errado com vocês, é normal. Agora é preciso fazermos mesmo esta passagem, este mudar de texto, de discurso, de sentimento, para poderem passar este portal, né? Porque do outro lado há uma grande transformação. Os nossos maiores desafios são os maiores portais de transformação, certo, Isabel? sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Eu costumo dizer, eu não estou aqui para dizer que é fácil, mas é possível. É isso, é isso. Obrigada, obrigada, porque tu és mesmo este exemplo vivo, esta prova viva, e isso é tão inspirador, só isto já é tão inspirador, e depois todo o trabalho incrível que tu fazes. Por isso, sim, muito, muito grata por este teu servir. Yeah. Oh, Ana, tu aconselhas a utilização dos flores de Bach como um ritual diário? Olha, eu acho muito interessante esta pergunta. Eu acho que de facto o ritual tem muito poder. Hum, Penso que na sociedade moderna nós perdemos um pouquinho esta prática dos rituais, mas o ritual, na minha opinião, é sobre a intenção. E a intenção conta, porque a intenção também é uma vibração, não é? E os florais, eles têm que ser tomados várias vezes ao dia. E nos florais importa mais a frequência que nós entramos em contacto com eles, o número de vezes, do que propriamente a quantidade de substância que tomamos. Por isso, sim, é um momento perfeito para nos conectarmos a nós próprias, para estarmos no aqui e no agora, como tu dizias há pouco, e para colocarmos esta intenção, não é? De que é um momento para mim, é algo que eu faço para cuidar de mim. Isso tem muito, muito, muito poder. Eu diria que
já é uma grande parte do trabalho. É, é nós, de facto, quase agradecermos a nós próprios, não agradecermos às plantas, mas também a nós próprios por este autocuidado. Mais uma vez faço a ponte entre o Ayurveda, porque numa consulta de Ayurveda, além da identificação dos doces, normalmente é o que as pessoas mais procuram, só que é muito mais do que isto, não é? É muito mais do que isto. As pessoas normalmente quando saem de uma consulta da Ayurveda comigo saem com rotinas, com rotinas para as fazer ou ao longo do dia, ou no período da manhã, ou no final da tarde, ou no início da noite. Porque eu percebo que quem não os tenha no início seja difícil de implementar. Mas num conjunto de 3 rotinas, se nós começarmos com consistência a implementar uma delas, uma só que seja, estamos a trazer até nós este cuidado que devemos ter connosco, este amor próprio, uh, este bem-estar e este equilíbrio. É o que eu digo às pessoas que me preocupam. Preocupam não, as que me procuram. Quando des por ela, estás a implementar os 3, Uhum. sem esforço. Porque não pode ser um esforço cuidarmos de nós. Uhum. Não pode ser um esforço. O amor próprio. E às vezes este tipo de rituais e simples são um enorme passo nisto que às vezes as pessoas perdem e baixam os braços de que Sabes já que não é eu acho que possível fazer. também existe muita, como é que eu ia dizer, muita falta de compreensão, mistificação, digamos assim, à volta dos rituais de autocuidado, porque acho que vivemos num momento em que nas redes sociais nós vemos muitas pessoas que parece que têm uma vida perfeita, não é? Que apregoam o autocuidado e que quase fazem sentir que é preciso muito tempo para Hum, estes rituais de autocuidado. E eu acredito que isto é óbvio que se tivermos muito tempo é maravilhoso, né? Mas Sim, claro. não é preciso ser muito tempo. E eu acho que muitas pessoas acabam por nem sequer tentar, nem sequer arriscar, porque simplesmente pensam, eu não tenho tempo, e acredita que pode ser real este não ter tempo, mas que é possível fazermos por nós e ter pequenos rituais, mesmo curtinhos, mas que realmente fazem a diferença. Por isso queria assim só desmistificar aqui um pouquinho esta ideia de que o autocuidado tem que implicar muito, muito tempo. Claro que era ótimo termos esse tempo, mas eu sei que não, nem sempre é possível. Há uma outra regra que eu utilizo, que é quando as pessoas me dizem eu não tenho tempo, e eu também digo aquilo que tu estás a dizer. Às vezes basta um minuto. Uhum. Um minuto é suficiente. E quando eu às vezes exponho as coisas desta maneira, ok, o dia tem 24 horas. 8 horas são para dormir. 8 horas são para trabalhar. Restam 8 horas. Não há um minuto para cuidar de ti. Sim. Eu recebo normalmente o mesmo silêncio que. Não, sabes, Mas eu estou aqui numa posição muito dupla porque eu, uh, eu sou uma pessoa com muitos rituais de autocuidado implementados e a minha vida mudou radicalmente desde que eu fui mãe e tenho um filhote com necessidades especiais que requer muita presença e muito tempo da minha parte. E eu acredito que parte da razão pela qual eu
passo por esta experiência, existem muitas, tem muito a ver com isto, com o passar esta mensagem de que de facto eu tive que reduzir muito os meus rituais de autocuidado e o tempo dos meus rituais de autocuidado. Sim, estava a dizer que a partir do momento em que eu me torno mãe, não é, do Gabriel, não é, deste filhote tão especial, eu tive que reduzir substancialmente os meus rituais de autocuidado e reinventá-los. Porque de facto não há tempo, não há espaço. E isto mudou muito, até a forma como eu trabalho mudou, não é? Mas eu, eu percebi que de facto é possível fazer muito por nós próprias com muito pouco tempo. E é mesmo como tu dizes, às vezes basta um minuto. E basta mesmo um minuto. Por isso era, ligando ao início, eu só queria muito desmistificar esta ideia de que os rituais devem ser coisas longas, que exigem muito do nosso tempo. O meu primeiro ritual, quando já o Ayurveda me tinha cativado, foi simplesmente ao acordar, estar um minuto deitada, a respirar e ouvir o que sentia. Hum, muito bom. E só isso já mudou o dia. Hum, E é um minuto. E é um minuto. Minha querida Ana, vou-te propor agora, antes de passarmos para a nossa conversa mais exclusiva dos aderentes do Patreon, propor-te uma viagem. ok, vamos lá. Eu vou-te lançar 5 palavras. Quero que sintas essas palavras no teu coração e que me dês o teu significado. Ok? Ok, bora lá. Vamos lá. Então, a primeira palavra é raiz. Hum, terra. Estávamos a falar disso há pouco. Boa. Verdade. Um valor essencial. Equilíbrio. Harmonia, bem-estar. Essência. O centro da espiral. Aquilo para o qual eu sempre caminho. E não se tenho a certeza se conseguimos alguma vez chegar lá. A última. Luz. Ah, Isabel, Ayurveda, florais de mar. Exatamente. E tudo isso é luz. A Ana também, podemos inserir que tudo isso é luz. Minha querida Ana, onde é que as pessoas te podem encontrar? Através do Instagram, Ana Bindo, do Facebook também. É a forma mais fácil. Depois também podem ver o website da Casa na Cura, que é um projeto em parceria. Mas penso que o Instagram é mesmo a melhor forma de chegarem até mim e podem enviar uma mensagem com dúvidas, a dizer um olá. Tenho sempre imenso prazer em falar com as pessoas. Iremos na descrição do episódio, iremos colocar o link e iremos tanto do Instagram como também da Casa da Cura, para Obrigada, que Luís. as pessoas, depois de ouvirem este episódio, se assim o sentirem, para que te possam contactar. E assim nos despedimos desta conversa luminosa, já que falamos de luz, com a minha querida Ana Bindo, onde as flores foram mestres e quero acreditar que a alma encontrou o espelho. Obrigada, minha querida Ana. Obrigada a ti, meu amor, por esta honra que é estar aqui, por esta conversa de alma, olha. Exatamente.